Bom, vamos logo continuar aqui. A explicação gramatical eu vou tentar fazer o mais simples possível, tá? Sem muita enrolação. O próprio texto em si já tá bem explicativo. Bom, é o seguinte: passado. Essa forma de passado existe em qualquer idioma. O inglês também tem, tal como no português. Só que a sua estrutura é diferente. Quando estávamos no início das nossas aulas, eu comecei explicando essa parte do verbo to be e até passamos um exercício dentro de sala. Só que depois veio a pandemia e interrompemos o trabalho. Mas geralmente quando se ensina passado simples de língua inglesa para pessoas que não são falantes do idioma, começa utilizando o famoso verbo to be, que é o verbo ser e estar, só que na sua forma do passado. Vamos logo ver como é que ela é. Tá bem aqui. Essa aqui é a forma da sua estrutura, tá? Eu vou só aumentar mais um pouco aqui a imagem para olhar de perto essa forma bem aqui. É isso aqui que ajuda a pessoa a dizer de acordo com o pronome. I é eu. Então, no caso, I was, eu era ou eu fui. A tradução já está aqui. Eu só vou dizer a pronúncia. You were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Beleza, depois a gente vai voltar aqui. Vamos retornar lá para cima, na parte em que convém dizer a respeito da forma de uma frase aqui, que geralmente é o seguinte: eu sempre inicio com essa pergunta, que seria, no caso, onde você nasceu, né? Deixa eu só diminuir um pouco mais aqui. De novo. Tá, beleza. Então, no caso, a língua portuguesa tem essa vantagem de você somente usar a entonação para realizar a pergunta. Mas para a língua inglesa, quando se usa o to be, além de usar a pergunta para indicar a entonação, você tem que inverter a posição do verbo to be. É isso que está dizendo aí no texto. E eu gosto muito de usar a pergunta, a expressão I was born, que vocês estão vendo aqui bem embaixo, né? I was born literalmente significa eu nasci. Na explicação em cima está dizendo o seguinte: a palavra born, que muitos de vocês, quando olham essa expressão, começam a perguntar, mas o que é na realidade isso? É porque no passado a palavra born, ela vem de um verbo, que é o verbo bear, que é B-E-A-R, que significa segurar. Ele não é o único verbo, também tem um outro verbo que é hold, que também significa segurar, mas no passado bear era bem mais utilizado. O passado dele é bore, que seria B-O-R-E. E o participio passado é born, que seria segurado. Então, quando uma criança nascia, vinha a parteira e segurava a criança. E daí o verbo bear. Só que no caso é a expressão to be born, que significa ser segurado. Então, por isso que aparece o verbo to be junto com essa expressão no participio passado, born, que é segurado. Então, I was born, literalmente seria eu fui segurado. Só que na intenção é que eu fui segurado por uma parteira. Então, por isso, eu nasci. A forma negativa, você apenas acrescenta a palavra not. I was not born. Então, eu não nasci. Porém, você pode contrair, né, o verbo to be junto com not. Então, você apenas põe um N e depois um apóstrofo e a letra T. Aí você tem wasn't, que a gente vai ver mais depois a forma negativa. A interrogativa, o que acontece? Na forma positiva tem o pronome e o verbo. Então, o que acontece é que você inverte a posição, o verbo fica na frente e depois vem um pronome. Was I born? Eu nasci? Claro, parece estúpida a pergunta, mas é apenas para ilustrar. Então, vamos lá para a forma negativa, né? Deixa eu maximizar mais um pouco aqui e ver, analisar bem aqui a forma negativa. I wasn't, eu não era ou eu não fui. Eu vou apenas dizer aqui a forma como se pronuncia. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Quando chega no it, eu não ponho nada bem aqui porque não tem a sua versão, né? Só tem he ou she. O it se refere a animais ou coisas. We weren't, you weren't, they weren't. E na pergunta você inverte. Então, aqui estão as formas de pergunta. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they?
Pois é, então, apenas uma recomendação que eu dou aqui é o seguinte: o it você pode traduzir por isso, já que não tem um pronome específico na língua portuguesa para ilustrar it, então vamos traduzir como isso. A forma negativa, were e was, junto com o not, fica contraído, como vocês viram. Deixa eu só diminuir mais um pouco aqui. E para responder as perguntas, não basta apenas dizer yes ou no, porque soa muito rude para eles. Então, o que, que se faz? Você põe yes, I was. Se a pergunta foi direcionada para você, você vai responder eu. Então, yes, I was. Sim, eu estava. Ou sim, eu era. No, I wasn't. Não, eu não estava. Não, eu não era. O was, ele aparece no pronome I, he, she e it. Já botei o exemplo com she. Yes, she was. Sim, ela estava ou ela era. No, she wasn't. Não, ela não estava, ela não, ou ela não era. E as outras formas, que é we, you, they, seria nós, vocês e eles, você sempre vai botar o were, porque ele é plural. Então, yes, they were, seria eles estavam, e sim, eles estavam ou eles eram. No, they weren't, não, eles não estavam ou eles não eram. Perfeito. Continuando essa forma de explicar aqui em relação ao que nós estamos vendo, sobre passado simples. Então, com os outros verbos, como é que ocorre? Vamos dar uma olhada na pergunta: quais países ele visitou? Como é que se diz essa pergunta então em inglês? Então, basicamente fica bem aqui. What countries did she visit? Então é isso aqui. Parece até que a gente quer colocar literalmente, mas não existe isso. Então, algumas palavras seguem uma sequência. É apenas uma coisa que eu quero dizer aqui, que talvez já tenha dito na sala de aula. Muito do que existe na língua inglesa, ela foi puxada do francês, porque durante muito tempo a França, uma parte da França, né, que era no norte, chamada Normandia, os nobres de lá e o rei da época, então eles invadiram a Inglaterra e durante 300 anos introduziram muito da cultura europeia da época para o norte, na Inglaterra especificamente, e muito do que se via na parte da cultura francesa e principalmente do idioma entrou na fala no idioma inglês. Então, vamos dizer assim, a língua inglesa ela ficou mais do que requintada, ela ficou mais aperfeiçoada ao longo do tempo, com a presença da língua francesa. Então, a ordem da gramática, ela segue um padrão que lembra muito da língua francesa, como no caso aqui, quais países? What countries? Porém, quando chega aqui, a coisa fica mais nórdica, fica mais germânica. Did he visit? Ó, tá aqui o verbo visit, emprestado do verbo visiter, do francês, visitar. Então, aqui a pergunta, né? Did he visit? Ele visitou. Então você já sabe que é passado, tudo por causa desse did, que está bem aqui. Que ele fica nessa ordem, ele inverte, fica na frente, depois o pronome. E aí depois você usa o verbo. Então é sempre assim. Did he visit? Ele visitou? Quais países ele visitou? Usa a entonação própria e, claro, essa forma. Então a forma positiva do verbo, da expressão eu visitei muitos países seria, no caso, assim, I visited many countries. Negativa, você já começa a ver o did no meio, que ele sempre vai aparecer em frases negativas e em perguntas. Voltando aqui, I didn't visit many countries seria eu não visitei muitos países. Então, not, ele se contrai com did e fica didn't. Did you visit many countries? Você visitou muitos países? Normalmente o did aparece em perguntas, sempre. Ou em pergunta, ou é na forma negativa, ou nas respostas curtas. Então, nessa pergunta, did you visit many countries? A expressão seria yes, I did. Ou negativa, no, I didn't. Tá. Agora, o importante seria, no caso, memorizar os verbos que são irregulares. Na língua inglesa existem verbos regulares e verbos irregulares. O visit é um exemplo de um verbo regular, porque ele basicamente, quando passa para o passado, você acrescenta apenas um sufixo, que é o sufixo ed. Então, no caso aqui fica visited. Fica muito simples, porque do momento que você usa o pronome eu até eles, sempre vai ter essa terminação. Então não precisa fazer mais nada. O problema é quando esses verbos, os irregulares, já têm sua forma própria. E aqui está o exemplo. Drive, que é o verbo dirigir, tem sua forma própria do passado, que é drove. Eu já marquei aqui em azul para facilitar a gente. Eat, no passado fica ate, que é o verbo comer. Então aqui é comeu.
Speak, que é falar, o passado spoke. Choose, que é escolher, o passado fica chose, com somente um O. Fall, que é cair, o passado fica fell, caiu. Forget, que é esquecer, o passado é forgot. E assim acontece com mais outros verbos irregulares. Normalmente o verbo to be ele é considerado irregular, porque ele já tem sua forma própria no passado, que é o was e o were que nós vimos. O verbo ver, que é o see, no passado fica saw. Isso nós já vimos no ano passado, se não me engano. Então, é view. Can não é um verbo, é um auxiliar modal, mas para nós é interpretado com dois sentidos. Ou significa saber fazer algo, ou então poder, de poder fazer algo. Aqui o passado dele fica could, que seria sabia fazer algo ou poderia fazer algo. Vamos ver aqui na parte de cima o verbo. Desculpa que fiz um erro aqui. Tá. Bring, que é trazer, o passado é brought. Have, o passado é had. Hear, o passado é heard. Lose, o passado é lost. Make, o passado é made. Bring, trazer. Have é ter, para expressar posse e também para consumir. Hear seria escutar. Lose, perder. Make, fazer com a intenção de criar algo. Aí agora vem fly, que é o verbo voar. E aqui flew, voou. Grow, crescer. Grew, cresceu. Throw, que é arremessar, jogar. Threw, arremessou. Know, que é saber, conhecer. Knew, sabia ou conhecia. Tá. E não tem outra maneira, tem que se memorizar isso aqui na sala de aula. Como nós já vimos isso no ano passado, eu vou tornar novamente, quando voltarmos da pandemia, a gente voltar a revisar esses verbos o tempo todo. Os pronomes reflexivos, eles aparecem no texto lá da Emma Watson, e foi a última parte da gramática em que eu devo ter falado, porém a gente não se aprofundou muito. Tanto é que é a partir da palavra self, que vocês estão vendo bem aqui, é que originou a palavra selfie, que seria aquela expressão emprestada da língua inglesa, que se refere a fotografias pessoais, são autofotografia. Então, quando você quer dizer a expressão eu próprio ou eu mesmo, ele já tem a sua forma em inglês, que é myself. Tu próprio seria yourself. Ele próprio fica himself. Ela própria, herself. E quando um objeto, um animal, se trata de algo ou um animal que é próprio disso, então é ele próprio, aí seria itself. Nós próprios fica ourselves. Vós próprios fica yourselves. E eles ou elas próprios seria themselves. Então eu termino por aqui e depois a gente volta.